Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de outubro, antecedendo aí o resultado das eleições. Segunda-feira estaremos livres aí dessa questão de pesquisas, trazendo bastante volatilidade aqui nesse período. Temos o Ibovespa aqui no pregão de hoje que apresentou uma alta de 2,42%, deixando uma sombra superior. O índice futuro ainda chegou a perder mais força depois do fechamento do Ibov, que aqui tem mais uma hora aí de pregão para o índice futuro, caindo mais 0,68%, e olha que chegou a estar 1% de alta nessa hora e depois reverteu para baixo. Se eu jogar aqui no gráfico de 10 minutos fica mais claro o que aconteceu aqui depois que o Ibovespa estava já fechado, aqui veio para cima e depois deu uma pancada para baixo nos últimos 10 minutos. Mas enfim, nós temos em relação ao Ibov um cenário ainda de tendência de baixa. Para reverter essa tendência, teria que apresentar força nesse movimento de subida e a partir disso começar a gerar fundo ascendente para trazer a reversão dessa tendência de imediato para o Ibovespa. Então seguimos dentro de um viés de baixa, seja no curto prazo, também no médio prazo. E dentro desse cenário, em boa parte dos ativos, fica mais para planejamento de venda após um movimento de correção, que ainda estamos aqui dentro de uma tentativa de correção desse último movimento de baixa. Isso está acontecendo em vários ativos. E o que traz a possibilidade de trabalhar ainda na ponta compradora, mas para day trade. Na semana, o Ibovespa terminou em queda de 6,79% e perdendo alguns fundos anteriores em fechamento. Já tinha oscilado abaixo desse fundo aqui no gráfico semanal. Vou ampliar aqui o zoom. 52.709, fechou abaixo agora. E oscilou abaixo desse aqui 51.239, mas terminou respeitando esse fundo. De qualquer forma, mantém-se aqui num cenário mais negativo nesse momento, de curto a médio prazo. PETR4 fechou com alta de 5,78%. No leilão de fechamento estava batendo aí no teto, no leilão não, no after, estava batendo no teto, 2% de alta, sendo negociado 16,62. Mas enfim, temos um ativo esticado ainda para baixo. Esse é um primeiro dia de recuperação, de correção. Bateu já na resistência aqui 16,86, é uma zona de resistência 16,86 a 17,09, é uma zona de resistência proativa. Depois já chega a comentar a próxima 17,87. Mas segue também dentro de um cenário negativo, tendência de baixo de curto a médio prazo. Dentro do que apresentou nessas duas últimas semanas, nesse movimento forte para baixo, o mais provável seja mesmo com o movimento aqui para cima, ainda apresentar algum movimento forte para baixo novamente, que pode vir a perder essa mínima aqui dessa semana para Petro. Na semana caiu 14,62%. A Petrobras terminando abaixo da mínima desse fundo. Aqui, a mínima aqui em 16,29 ficou ali em cima dessa mínima. O fato é que detonou 3 fundos anteriores no gráfico semanal, montou pivô de baixo no gráfico semanal. Então, cenário mais para planejamento de venda de swing trade, enquanto o mercado não nos mostrar algo diferente disso. Vale 5 vai tentando aqui confirmar uma tendência de alta, respeitou mais uma vez aquela região ali perto dos R$24, R$23,90, R$24,07. Bateu lá e deixou uma sombra superior, mas eu digo que vai tentando confirmar uma nova tendência de alta, é porque ela oscilou acima do topo anterior, então já é um indício positivo. O lado negativo é que essa tendência de alta que vai sendo gerada aqui na ação é basicamente uma simples correção do último movimento de baixa no gráfico semanal. Então, dentro de uma maior probabilidade, podendo ter em mais uma semana, tentando vir para cima, mas o ativo vai ficando, no meu entender, aos poucos mais maduro para uma nova movimentação para baixo pelo gráfico semanal, ou seja, mantendo a tendência de baixa de médio prazo. Um retorno para cima, principalmente aqui de uma região em torno de R$24 e passando a trabalhar, a gerar fundos ascendentes no gráfico semanal acima dos R$24, que seria a possibilidade de se trabalhar na compra agora de swing trade em cima da Vale 5. No máximo, se ela conseguir já no gráfico intraday trabalhar, não precisar gerar correção no gráfico diário, na verdade no G60, trabalhando acima dos R$24, seria um ativo também para se buscar compra, só que de day trade.
Outros ativos, SUSB5, falando em compra, eu já cheguei a citar na última videoanálise FIBR3, não vou falar novamente, mas citando outro papel do mesmo setor, teve uma boa semana, gerou fundo ascendente, está em tendência de alta de médio prazo, então é um ativo interessante para se planejar compra de swing trade a partir da próxima semana, desde que, pelo menos para mim, gere algum movimento lateral ou para baixo aqui no gráfico diário para que eu possa planejar essa compra de swing trade na SUSB5, ou seja, eu não entraria comprando um simples rompimento dessa máxima aqui, que é o próximo nível de resistência, na faixa de 10,25. O primeiro nível está aqui nos R$10, número redondo. O outro ativo, rapidamente, eu já tinha falado também na videoanálise de ontem, CSNA3. Pode aí, confirmou o que eu tinha mencionado já na última videoanálise, essa chance, quando ela gerou esse forte pregão para cima, uma chance de romper ali essa máxima aqui do topo anterior, 9,16, terminou fazendo isso nesse pregão, ou seja, 2 pregões muito fortes para cima. A partir disso, na próxima semana é um ativo que pode trabalhar na compra desde que gere alguma sinalização de fundo ascendente aí, principalmente pelo gráfico diário. Agora, como eu disse em relação ao Ibovespa representa uma média. Se ele representa uma média, significa dizer que a maioria dos ativos, boa parte dos ativos, estão apontando para baixo, em tendência de baixa. E aí, falando desses ativos, alguns desses ativos, a gente olha que é SBSP3. A tendência é de baixa não só no curto prazo, também no médio prazo. Nessa semana o ativo terminou com queda de 6,82%, fechando abaixo de uma zona de suporte. Então, enquanto essa ação se mantiver abaixo ali da região dos 19,30 principalmente, e não voltando para cima da máxima dessa semana, 19,87, são 2 níveis aí que eu considero de resistência para esse ativo. Então, enquanto ela se mantiver abaixo, principalmente aqui dessa região que eu mencionei ali, o primeiro patamar que eu mencionei no gráfico semanal 19,30, que seria 19,20 a 19,30, enquanto ela estiver abaixo dessa região, seria um ativo um pouco mais para planejar a venda de swing trade. Então, um ativo mais alinhado para baixo, no meu entender, a SBSP3. BRML3 da mesma forma, tendência de baixa de médio prazo, pivô de baixa ali no gráfico semanal, tendência de baixa no curto prazo também, gerou um candle forte hoje de alta de 5,42%, mas segue sendo um ativo para avaliar mais, no meu entender, ou compra para day trade ou para swing trade, venda a favor da tendência do ativo, onde tem resistência na faixa dos 18,39. Depois disso tem resistência no gap em R$ 18,72. TOTS 3 também, topos e fundos descendentes nesse momento no gráfico diário. Ela tinha até montado um pivô de alta, anulou de maneira muito forte, 3 pregões muito fortes para baixo, e vai gerando um repiquezinho aqui de 2 pregões, no meu entender, batendo já na zona de resistência. Então é um ativo, dependendo do, se tiver mais um pregão, por exemplo, aqui, ou se sendo mais ousado, perder a mínima do pregão de hoje, seria uma alternativa já de venda em cima da TOTS 3, olhando pelo gráfico semanal. Nível importante de suporte que ela vem respeitando, e nessa semana fechou abaixo. Anula essa expectativa de venda se voltar para cima desse gap de baixa em 37,66. CSAN3, COSAN, também movimento muito forte para baixo no gráfico diário, topos e fundos descendentes no gráfico semanal, fechou abaixo de um fundo no gráfico semanal, mostrou bastante força no semanal, 11,23% de queda. Então está dentro, iniciou uma correção, assim como a TOTS iniciou uma correção, o BRML3 iniciou uma correção, está aqui iniciando uma correção, e dependendo dessa correção, meu interesse maior é venda em cima desse ativo, venda de swing trade. A resistência principal nesse momento está na faixa ali dos 32,35, e depois disso já fica para a região do gap, na casa aqui de 33,39 até 34,45. Como eu já disse nas outras, essa ação anula a possibilidade de venda, principalmente se voltar para cima desse gap aqui, ou seja, anular boa parte desse movimento de baixa. Se ela vier muito forte aqui para cima, anula essa possibilidade de venda de swing trade num primeiro momento. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Tenham todos aí um excelente final de semana, e que segunda-feira chega de eleição, já vai ter definido aí quem vai ser o presidente, e o mais importante é, independente de quem seja o vencedor, vamos manter a calma e focar aí que a vida continua do mesmo jeito, independente do presidente que será eleito. Até mais.